Olá, ó meu bom dia, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Tem um irmão de fé, já de saudosa memória, que ele costumava dizer assim, que a palavra que nós soltamos da boca para fora, ela é semelhante a um tiro. Porque um projétil, quando sai do cano de uma arma, não tem como pegar ele de volta, como segurar antes que ele atinja alguma coisa. E onde ele atinge, algum estrago ele causa. Então o projétil ele só é detido depois que ele acerta alguma coisa e causa algum dano. A palavra também é dessa maneira, este irmão falava. Quando nós abrimos nossa boca e falamos coisas que não devemos, é tarde demais para impedir que aconteça problemas, que aconteça inimizades e uma série de coisas que vem. E quanto a isso também, é o que nós vamos hoje comentar a esse respeito. Também o Senhor Jesus, já veja bem que no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 37 e capítulo 15, versículo 18, veja que o Senhor diz: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E no versículo 18 ele explica que o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Veja bem, das nossas palavras nós vamos dar conta, poderemos ser em juízo ou justificados ou condenados. Em parte vai depender daquilo que nós falamos. E o Senhor Jesus explica que o porquê desse julgamento, porque aquilo que entra pela boca não contamina porque sai fora do corpo, mas o que sai pela boca vem do coração, é espiritual e causa danos muitas vezes irreparáveis. Por que a gente está falando a esse respeito, este assunto hoje? É que nas minhas pesquisas acabei encontrando um vídeo onde um pastor ele falou algumas coisas que você vai ver o áudio. Eu vou colocar só o áudio, porque não é conveniente colocar imagem, né? A gente pode, inclusive, ser processado por isso. Então, mas é um pastor famoso, ele é um nome de peso, e pela voz dele você vai conhecer. Agora, eu peço, preste atenção no que ele fala aqui. Veja, que nós falamos sobre, então, o tema hoje é sobre palavra, né? Sabe o que nós falamos? Palavra que condenam ou que justificam. E preste atenção que esse pastor famoso falou. E tira as tuas próprias conclusões julgando pela palavra de Deus, que é a reta justiça e que o Senhor Jesus mandou nós julgar pela reta justiça. Não é o julgamento da pessoa, mas é o julgamento daquilo que ele falou. Então vamos aí, escute o áudio aí e já nós voltamos em seguida. Se tem predestinação, a predestinação anula Deus justo. Se tem predestinação, Deus não é justo. E outra, se tem predestinação, o sacrifício de Cristo é tolo. Para que Jesus morrer, se Deus já determinou quem vai para o céu? Precisava de alguém morrer? É soberania de Deus. Vou parar por aqui, porque o assunto é grande. Ok, estamos de volta, viu? Não foi rapidinho. Então você viu ali que na realidade o assunto que ele está falando ali é sobre duas correntes, principalmente, que tem aí na teologia da cristandade, que uma é nem sei
me pronunciar direito se é arminianismo ou arminismo. Acho que é arminianismo. E a outra é o calvinismo. O que acontece? Essa doutrina do Armínio fala a respeito do livre-arbítrio, que Deus deu o livre-arbítrio para o homem. A doutrina calvinista afirma que não, que Deus é soberano e que ele decide as coisas e o homem não tem condição de decidir o mínimo. Eu não posso ir muito além disso aqui porque eu não estou nem aí com Calvino, com Armínio, com lá seja o mínimo que for. O que eu tenho é como a Bíblia, porque ali está a palavra de Deus. Então o meu compromisso ali, não sei muito sobre Calvino, sobre Armínio, sobre outros quem quer que seja. Então, olhando na Bíblia, a gente vê o seguinte. Você veja que esse pastor, nesse áudio, o que ele falou ali? Qual foram as palavras dele? Foi mais ou menos assim que ele se expressou. Se existir predestinação, então Deus não é justo. Foi o que ele disse. Deus não é justo. Se existir predestinação, o sacrifício de Cristo é nulo. Então o que ele está dizendo ali, que não, afirmando que não existe predestinação. Não sei o que Calvino lá, e os que seguem Calvino, porque eu não sigo Calvino nem Armino, né? Não sei os que seguem Calvino o que eles pensam. Mas eu vejo o seguinte, olhando para as escrituras, eu gostaria, porque o assunto, como ele mesmo falou, é grande, é muito extenso, para a gente em poucos minutos aí debulhar todo esse assunto. É muito extenso, é muito polêmico. Então vamos a alguns versículos que dão uma luz, né, a respeito. Eu queria ver como ele falou que a doutrina da predestinação não existe, segundo ele. Eu quero ver aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 5. Veja o que diz aqui. Aqui temos a Bíblia aberta. Como pode ver ali, está aberta aqui no livro de Efésios, no capítulo 1. E nós temos aqui uma leitura desde o versículo 3. Vamos ler até o versículo 5. Veja que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, veja, diz que elegeu nele, em Cristo, né, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou. Veja, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então observe que quem nos elegeu em Cristo foi o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos elegeu em Cristo quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E nos predestinou. Então, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia e passa para nós a respeito de predestinação, o que ele escreveu em Efésios capítulo 1 e aqui no versículo 5, está claro que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Fica muito claro isso aqui. O que nós entendemos aqui?
que existe sim predestinação, existe eleição, e que a predestinação e eleição é segundo a vontade de Deus. Aqui não fala nada em livre-arbítrio, em escolha, e que é uma escolha nossa, que nós escolhemos. Está dizendo que aqui Deus predestinou e Deus escolheu. O que acontece, pessoal, que essa confusão entre predestinação e livre-arbítrio é o seguinte: a melhor maneira para a gente não ser condenado pelas nossas palavras é nós aceitar o seguinte: se nós pegamos a Bíblia e vamos estudar ela, do princípio ao fim, sobre este assunto, que é demorado para entender, nós vamos ver que tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio existe. Que Deus deu livre-arbítrio, por exemplo, lá para Adão, no caso de Adão, lá no Éden, Deus mostrou: olha, está aí todas as árvores frutíferas aí do paraíso, e você está livre para usufruir de todas elas, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos aqui o livre-arbítrio, que se Adão não comesse daquela árvore, ia ter vida eterna, mas se comesse, morreria. Então a escolha estava nele, eu estava avisado. Vemos aí o livre-arbítrio. Por outro lado, nós vemos aqui que tem coisas que pertencem a Deus e Ele é da exclusividade dele, da escolha dele, que Ele é soberano. Se nós pegamos o livro de Romanos, começando pelo capítulo 9, do primeiro versículo, nós for todo o capítulo 9, o 10 e o capítulo 11, nós vamos ver ali a soberania de Deus, como não é impossível alguma coisa sem que Deus tenha conhecimento, que Deus participe, que Deus permita. Então, o que eu acredito que aqui, como o pastor falou no áudio, que se existir predestinação, que temos aqui a prova na Bíblia que existe, ele falou que se existir predestinação, então Deus é injusto. É o caso de ou não conhecer a justiça de Deus, ou de fazer de conta que não conhece, ter algum ou outro interesse pelo meio, porque a justiça de Deus é diferente da nossa. Vamos tirar um pouquinho dessa dúvida sobre a justiça de Deus, nós vendo aqui ainda no livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16, você pega, por favor, porque o tempo é curto e a gente não tem como ficar lendo tudo, mas pegue aí Mateus na tua Bíblia, Mateus capítulo 20 e vá do primeiro versículo até o 16. Eu vou ler algumas partes aqui, daí você confere aí. Veja que aqui fala, o Senhor Jesus está falando, aquela ilustração de ele diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vida. E nós vemos que depois ele saiu à terceira hora, que seria em torno de 9 horas, depois a hora sexta, que seria em torno de meio-dia, depois a hora nona, que seria em torno de 3 horas da tarde, e a hora 1/10, que seria por volta de 6 horas da tarde. Essa hora 1/10, ele começou a fazer os pagamentos. E ele contratou todos esses empregados desses horários, um diferente do outro, todos com o mesmo valor, 1 denário por dia. Então, esse dono de casa, né, mandou começar a pagar dos últimos para os primeiros. Veja bem, ele saiu de madrugada, assalariando, e foi até tarde. Daí ele mandou começar a pagar primeiro os que trabalharam à tarde, os últimos trabalhadores iam receber antes, e os que começaram cedinho iam receber por último. E o que aconteceu?
cada um recebeu o seu denário. Mas aqueles que trabalharam mais tempo, aqueles que trabalharam, começaram às 6 horas da manhã, 9, meio-dia, foram reclamar. Nós suportamos o calor do dia e a fadiga todo, o dia todo aqui trabalhando e recebemos um denário. Agora esses aqui trabalharam um pouquinho e recebem um denário também. Reclamando, é injustiça. E a nosso ver, na nossa ótica natural, nossa ótica humana, é uma injustiça. Aqui trabalharam uns mais, outros menos, recebem a mesma coisa, mas veja bem o que é, como que é a justiça de Deus. Existe diferença e aqui que muitas vezes tropeçamos. Veja bem, no versículo 13 ao 15. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Aqui é que está a questão livre-arbítrio e predestinação. Se todos estavam condenados ao inferno por causa do pecado de Adão, quando Adão comeu daquele fruto, ele trouxe a morte para toda a humanidade. Ele trouxe a perdição, né, a candidatura ao inferno a toda a humanidade, sem exceção. Isso nós vemos nas Sagradas Escrituras. Só ver Romanos, ali, o livro de Romanos, que nós compreendemos isso. Então todos estavam perdidos. Quando Deus escolhe alguns, quando Ele busca alguns lá, Ele não está fazendo, e outros que ficam, não está fazendo injustiça de maneira nenhuma. Porque Ele está escolhendo o que é seu, o que lhe pertence, da criação dele, Ele está tirando o que Ele apraz e deixando o que Ele apraz. Por outro lado, nós vimos em muitas passagens que fala claramente que o Senhor deu o livre-arbítrio para algumas pessoas. Como outro aqui, ó, tu vê, tem esse papel aqui, que está escrito, querendo eu posso usar ele, eu posso jogar fora. Tenho o livre-arbítrio de fazer isso. Eu estou com essa camisa aqui, tenho outra, poderia estar com outra, mas quero estar com essa. Agora, no momento. Então, a questão é, minha gente, antes de nós abrir a boca para falar asneira, para falar coisas que venham a nos condenar, vamos ter um freio, vamos ter um pouco de moderação em tudo. Vamos deixar que o Espírito Santo traga na nossa vida o autodomínio. A nós saber nos conter antes de falar ou de fazer determinadas coisas que podem trazer graves consequências, como esse áudio que você ouviu, a pessoa dizer que Deus é injusto, que se tem predestinação, então Deus não é justo. Então está afirmando, está dizendo que Deus não é justo, que Deus é um injusto, é um tirano. Mas é um tirano para ele fazer o que ele quer do que é dele, do que lhe pertence? De maneira nenhuma. Então a questão, amados, está, vamos ter cuidado. Deus deu livre-arbítrio em algumas coisas. E outras coisas, o Senhor segurou para Ele, é da soberania dele, Ele em determinadas coisas ele não deu livre escolha para nós. Então a questão está, o que é livre e o que não é. Se não sabemos, como eu aqui, eu fico nesta dúvida, não sei passar para vocês, dizer é livre-arbítrio em tudo ou é livre escolha em tudo. Não tem como, porque eu vejo os dois lados aqui. A questão está aonde que é livre-arbítrio e aonde que é predestinação. Agora vemos aqui que sobre salvação,
está claríssimo ali. Várias partes. Está claríssimo que Deus predestinou, que o Senhor nos escolheu, que foi antes da fundação do mundo, como alegam que o Senhor escolheu a igreja e não as pessoas. Que a pessoa tem o livre-arbítrio de querer estar na igreja ou não querer pertencer à igreja. Mas veja bem que nós vimos lá no livro de Atos dos Apóstolos, vai estar aí no vídeo aí embaixo a citação do lugar onde está escrito, porque no momento eu não me lembro. Mas está escrito assim que o Senhor acrescentava à igreja, quer dizer, ao seu corpo, dia a dia aqueles que iam sendo salvos, aqueles que haviam de ser salvos. Então quem acrescenta, amigos, não é o pastor, não é o amigo, né? É o Senhor. É Ele que acrescenta as pessoas à igreja e salva a igreja. É claro que se alguém não está no corpo de Cristo, não é salvo. Não é salvo. Mas que essa escolha, quem entra lá no corpo de Cristo, quem faz é o Senhor. Não é eu, não é você. Eu não tenho essa escolha de dizer, eu quero ser a igreja, quero ser o corpo de Cristo. Só quem sabe se eu sou igreja, se eu sou corpo de Cristo, é o Senhor. E eu, pelo Espírito Santo, que testifica com o meu espírito, que eu sou parte da igreja, que eu pertenço ao corpo de Cristo, porque Ele, Jesus, morreu, deu a sua vida em pagamento da minha, e que Ele ressuscitou, e que está à direita do Pai, que intercede por nós. Então eu sou salvo, não porque eu sou perfeito, mas porque eu sou aperfeiçoado em Cristo, porque Ele me escolheu, porque Ele morreu por mim, e eu aceito essa morte como pagamento pleno pelos meus pecados. Isso não me dá o direito de pecar. Porque nós vamos no próximo vídeo, eu vou falar a respeito do pecado de Davi. O pecado de Davi que se encontra, se você quiser já ir adiantando, você vai ver ali. Quiser marcar, marque. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, todo o capítulo 11, daí você pega o capítulo 12, do mesmo 2 Samuel, pega o capítulo 12 e vai até o versículo 18. Então é só o livro de 2 Samuel, do capítulo 11, primeiro versículo até o versículo 18 do capítulo 12. Ali está o pecado de Davi, o que aconteceu com Davi, e com Deus não se brinca, não é porque eu sou salvo, que agora eu posso deitar no pecado, posso rolar porque eu já estou salvo, porque nada me tira mais a salvação. Não é assim. Tem consequências e consequências pesadas. Então, vamos ter temor de Deus, nós que somos salvos, vamos ter temor de Deus e vamos procurar levar nossa vida em santidade, ainda que tropeçamos, que erramos. Mesmo assim, o sangue do Senhor Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Só que as consequências do pecado, elas acontecem, como você vê ali sobre o pecado de Davi. Tá bom? Então aqui eu senti a necessidade de fazer esse vídeo e está aí para aqueles que estão vendo, né? Que tem essa dúvida, porque eu acredito que todos, sejam arminianistas, sejam calvinistas, seja o que for, pegue a Bíblia, estude e vai chegar à conclusão de que Deus deu o livre-arbítrio, sim, mas que Deus é soberano e de maneira nenhuma aquilo que pertence à soberania dele, ele vai dar ao homem a escolha. A questão está em que a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Vamos pensar nisso, e como o tema que foi a condenação ou justificação pelas nossas palavras,
Vamos medir milimetricamente cada palavra que sai da nossa boca, sabendo isso. Que um dia nós vamos dar conta dela. Tá bom? Eu agradeço você que esteve comigo todo esse tempo, por prestigiar. Eu não quero que você atente para as minhas palavras, que você atente para a palavra de Deus. E através dela que o Espírito Santo trabalha na tua vida, de todos nós, afinal, e que assim a gente possa fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é a vontade do Senhor. Para que a gente não venha sofrer as consequências, né, e nós possamos chegar lá no alvo lá. Bom, o Senhor te abençoe, te guarde, te dê paz, alegria. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo nós se vemos novamente. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!